Tinha o pessoal do GPT lá, liderado pelo Dr. Sérgio Haas, e tínhamos o Renova Goiás, que era liderado pelo ex-diretor de marketing João Grego, ex-diretor de marketing na gestão do ex-presidente Marcelo Almeida. E ele tá conosco, tá aqui linkado, tá conectado com a gente para poder falar aqui nas Feras do Esporte, falar aqui na Grande Jogada sobre a retirada da chapa Renova Goiás. Renova Goiás não irá disputar aí a eleição para o Conselho de Gestão aí do novo Estatuto do Goiás nos próximos dias, no mês de dezembro. Então, antes de mais nada, eu quero desejar bom dia a você, João Grego. Um grande abraço e seja bem-vindo aqui à Band News. E quero começar aqui já te perguntando o porquê que a chapa ela não vai seguir adiante, não vai concorrer. A gente entende, né, e sabe da dificuldade que é para colher as assinaturas, mas mediante essa desistência, você aparentemente não irá apoiar nenhum dos lados, né, João? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer falar com vocês. Bom, a gente, ao longo do período aí que a gente começou a encabeçar um movimento de oposição, né, eu sempre fui muito taxativo com relação a isso. Se as regras vigentes no Goiás para as eleições, se elas não mudarem, a participação de uma oposição ela é simplesmente para legitimar um processo vicioso. Então, assim, não faz muito sentido, né? Nós inicialmente buscamos uma participação maior dos sócios proprietários, né, que eles pudessem efetivamente votar nas eleições. Isso não aconteceu. A gente é um crítico ferrenho da quantidade de conselheiros no Conselho Deliberativo do Goiás, face à quantidade de sócios que o Goiás tem hoje. Então, é um processo viciado, você não consegue montar duas chapas para o Conselho, né? Você tem, dos 700 sócios que o Goiás tem hoje, apenas 453, salvo engano, são adimplentes. E para você concorrer ao conselho, você tem que montar uma chapa com 250 pessoas. Então é impossível ter duas chapas. Então você sempre tem uma chapa que representa uma única ideia, um único viés. E aí para você registrar uma chapa de oposição é praticamente impossível, né? Porque você tem um conselho todo alinhado. Isso ficou evidente na última assembleia da mudança de estatuto. É um conselho totalmente alinhado, independente da situação em que o Goiás se encontre, o conselho está alinhado, né? Com a ideia vigente, mesmo que essa ideia vigente não esteja funcionando. Então, participar de um pleito como esse é simplesmente legitimar um processo que é todo deturpado. Então, eu acho que é complicado participar de uma situação como essa. E assim, eu acredito que não haveria espaço para duas chapas de oposição. Acho que o pessoal do Goiás para Todos deve estar tendo muita dificuldade para conseguir as assinaturas, por todos esses motivos que eu elenquei. Então, abrir mão também de correr atrás de qualquer coisa, até porque o meu nome, eu entrei numa cláusula de barreira, né, da quantidade de anos de sócio. É necessário ter 4 anos ininterruptos de sócio, e eu fiquei ausente durante um tempo. Então, eu estaria afastado também. E aí, teríamos que alinhar com alguém. Eu não vejo na chapa da situação as mudanças que eu busco, por razões óbvias, né, sem falar de caráter, de competência de quem quer que seja, simplesmente uma questão de propósito, de ideia. E também não vejo na chapa da oposição alguma coisa que me represente efetivamente, né, com as ideias que eu tenho de mudança, de transformação. Então é muito complicado apoiar alguém, prestar apoio, prestar tempo, nome, alguma coisa assim, para alguma coisa que eu efetivamente não acredito. É isso. Estamos conversando com o João Grego, ex-diretor de marketing do Goiás. Ele encabeçava aí a chapa Renova Goiás, que acabou desistindo, né, das assinaturas, desistindo de seguir com a vontade, né, de pleitear aí as eleições do Conselho de Gestão nos próximos dias lá no Goiás Esporte Clube. Kleber Ferreira, fica à vontade para fazer perguntas ao nosso convidado aqui na Grande Jogada. Bom dia, João. Eu gostaria de saber de você que é um profissional da comunicação também, né, e sobretudo da divulgação, da promoção.
E, naturalmente, para você ter pensado em encabeçar uma chapa de oposição, você pensa sobre o futuro do Goiás, pensou sobre o futuro do Goiás. Novo estatuto, novo formato de gestão, pessoas que se propõem a pegar o Goiás, os nomes já são conhecidos, a metodologia de trabalho também não tende a mudar muito. Que futuro você vê para o Goiás? Kleber, como eu disse há pouco, né, assim, eu não julgo a competência, até porque eu não tenho muitos elementos para julgar a competência de quem está assumindo essa posição dentro do Conselho de Administração, né, de quem serão os eleitos, e nem mesmo quem serão os 2 outros conselheiros que serão contratados. Eu me preocupo bastante com as questões, né, assim, eu acho que um estatuto, um papel, ele não tem o poder da mudança que se imagina, né? Tem lá algumas regras, não vamos contratar para a primeira linha de diretores executivos pessoas que tenham sido sócios nos últimos 5 anos, que sejam ligados a fulano, a ciclano e tal. Cara, isso é muito bom, né, nessa primeira linha. Só que, e abaixo disso, né, o Goiás, os presidentes que lá estiveram, eles poderiam ter contratado profissionais de mercado para todas as áreas. Poderia ter um executivo de finanças, poderia ter um executivo de futebol de primeira linha, Por que isso não foi feito? Né? E por que agora vai ser feito? Né? Assim, as cabeças pensantes mudaram? Infelizmente, não. O conselho mudou? Infelizmente, não. Nós vamos ter o mesmo modus operandi. A minha preocupação é que esse CEO que venha assumir esse papel no Goiás tenha a mesma autonomia que os presidentes anteriores tiveram para fazer as mudanças. Nenhuma autonomia para fazer as mudanças, para mexer nos pontos chaves, né? Então, assim, a minha preocupação é exatamente essa, que a gente tenha uma pseudo-mudança no papel, mas que na prática as coisas não aconteçam. Então, é a preocupação. E, assim, o movimento Renova Goiás, ele não acaba aqui. A gente está abrindo mão de disputar essa eleição, mas não acaba aqui. O foco é a gente, efetivamente, transformar o pensamento, né, das pessoas que estão no Goiás hoje. Infelizmente, nós temos muitos conselheiros que fazem parte do Conselho Deliberativo do Goiás, que ajudam o clube a decidir os caminhos, que eles não têm vínculos com o Goiás, né? Muitas vezes é um vínculo de relacionamento, é um network com a alta administração, é uma conveniência, e aí, assim, o clube, o pensar no Goiás fica sempre em segundo plano. Né? Algumas vezes, cara, parece uma reunião de Rotary Club, a reunião do conselho. Então, assim, a gente precisa arejar esse conselho. Como é que a gente vai fazer isso? Eu convoco todo mundo que torce para o Goiás, que ama o Goiás, que procure ser sócio proprietário do Goiás. Né? Tem muitas pessoas que estão inadimplentes, regularizem a situação. Se não querem regularizar, transfiram seu título para alguém que queira, venda seu título, mas a gente precisa efetivamente arejar esse conselho. De que maneira? Se a gente não consegue mexer no estatuto para diminuir a quantidade de conselheiros, como foi feito no Bahia, por exemplo, né, que a quantidade de conselheiros era imensa e hoje você consegue formar 3, 4 chapas por conselho e consegue ter diversidade de pensamento, né, alternância de poder, que é uma coisa muito saudável. Se a gente não conseguir por essa maneira, pelo menos que aumente a quantidade de sócios, que a gente consiga chegar nos 700 sócios, que são os 700 títulos que existem, para que haja possibilidade, sim, de montar uma segunda chapa de conselho. Porque é a partir do conselho que as coisas acontecem. Hoje a gente vê a torcida indignada, os movimentos de protestos contra o diretor-presidente, isso pode transformar num movimento de protesto contra o Conselho de Administração, ou contra o CEO, contra o diretor, alguma coisa assim, contra o presidente do Conselho. Na verdade, o foco do problema está no Conselho. Né? É esse Conselho de sempre que continua fazendo as coisas de sempre, que não mudam. Pois então, após assim, uma mensagem do Gustavo Ramos, eu tenho uma outra pergunta para fazer para você, sim. Sobre a repetição de personagens. Muito bem, então 10 horas e 17 minutos, estamos com o João Grego aqui na nossa programação das Férias do Esporte no programa Grande Jogada. A mensagem é da Center Pisos, pois em clima de Natal, confira agora a promoção imperdível da Center Pisos, maior shopping de Goiás em porcelanatos, pisos e acabamentos. A Center Pisos tem o maior estoque, tudo à pronta entrega em todo o estado. Você compra a prazo em 12 vezes sem juros, acesse centerpisos.com.br, lá tem um piso extra polido, 73 por 73, R$ 39,90 o metro quadrado.
vazou, infiltrou, mofou a sua construção, procure a Impercia, produtos químicos impermeabilizantes para sua construção. É lá na Impercia, marca de tradição, Avenida C205, número 645, no Jardim América. Telefone 40.008-4500. Nosso convidado hoje na Grande Jogada é o líder no movimento Renova Goiás, João Grego. Aqui na Grande Jogada, Kleber Ferreira tem mais um questionamento para fazer para o nosso convidado. Você fala sobre a repetição dos personagens através de um modelo associativo que o Goiás tem, que controla a partir do número de associados o Conselho Deliberativo sem trocar personagens. Napoleão Bonaparte, um dos grandes vitoriosos da humanidade em batalhas, falava sempre, repetidas vezes, e em vários discursos dele a gente pode ler isso, né? Que você não muda uma realidade sem trocar os personagens. Sem ganhar um campeonato goiano há 5 anos, tendo como principal conquista de 2023 a gloriosa Copa Verde, sem revelar nenhum jogador no ano, sem ter nenhum jogador da base titular no Goiás, procurando um caminho e sem o seu principal dirigente de todos os tempos, que infelizmente a morte levou, o nosso querido Airley Pinheiro. Como a gente pode projetar então o futuro do Goiás diante disso que você está falando, que não troca os personagens? Kleber, isso que você falou atesta o que a gente está enumerando aqui, né? Diante de uma situação catastrófica que a gente vive, ainda assim as pessoas que compõem o conselho preferem manter a situação atual. Então, assim, o objetivo que deveria ser o engrandecimento do Goiás, atender os anseios da torcida, isso não é o foco, né? Não é o foco. Não sei dizer para você qual que é o foco, mas esse efetivamente não é, porque o momento mais propício para a mudança é um momento como esse, né? No momento que você vai ter uma mudança de mentalidade de diretoria, você não consegue registrar uma chapa de oposição. No momento que o conselho é chamado a votar a mudança de um estatuto, que poderia ali sim incluir condições para que houvesse esse arejamento que a gente está falando no pensamento, que permitisse a gente sonhar com outras coisas, que não ficar debatendo sempre os mesmos assuntos. Nesse momento não acontece, então, assim, é muito difícil a gente imaginar que do mesmo jeito as coisas vão mudar, né? Se você quer um resultado diferente, né, você tem que fazer diferente, e a gente continua fazendo igual, né? O que mudou das últimas temporadas para cá? O que vai mudar para esse ano que vai começar? Uma experiência nova de ter um executivo no comando, mas e o restante? Né? E a profissionalização tão sonhada nas áreas, enfim, a gente, cara, assim, a gente está falando de expectativas, né? Essa renovação de expectativas, ela acontece todos os anos, e infelizmente ela vem acompanhada de frustração no final do ano, porque a gente renova a expectativa e vem frustração, renova a expectativa e vem frustração, e não fazemos nada diferente. E, assim, eu tenho preocupação também com essa questão desse conselho de administração, né, que vamos começar com 5 pessoas, já que você citou Napoleão Bonaparte também, depois da Revolução Francesa, também fazia parte de um conselho de 5, que depois virou 3, que depois virou 1. Né? Então, não sei se isso vai funcionar na prática, né? Essa divisão toda de poderes vai funcionar na prática. Absolutamente nenhum julgamento sobre as pessoas que estão participando da eleição, que estão se candidatando. Eu conheço apenas o candidato suplente, né? Uma pessoa que frequenta estádio, que eu já vi várias vezes. Para mim, esse tem DNA de esmeraldino, sim. Os demais são empresários, eu não conheço, não consigo fazer nenhuma avaliação. Espero, sim, que sejam um embrião de transformação, mas eu não consigo vislumbrar essa mudança por causa da mentalidade vigente. Ainda que você tenha pessoas que tragam um pensamento empresarial, alguma coisa assim, o sistema, né, a cultura não está mudando. E aí, assim, eu gosto de citar Peter Drucker. A cultura almoça, come a estratégia no café da manhã. Então, a minha preocupação é exatamente essa. Não estamos fazendo nada para mudar a cultura do Goiás, o jeito de ser. Tem um outro jornalista, amigo de vocês, o Helder Dias, ele sempre fala que nós estamos mexendo no serrinhismo, o jeito de ser do Goiás, né? Não estamos mexendo nisso. É isso aí, 10h22, agradecendo então aqui a participação do João Grego na nossa programação, no programa Grande Jogada. Acho que está bem esclarecido aí o ponto de vista do nosso